Se você já olhou com inveja os passageiros embarcando em navios de cruzeiro e imaginou suas incríveis férias nos oceanos infinitos, você não está sozinho. Os navios de cruzeiro modernos têm praticamente tudo para umas férias caras e de elite, incluindo restaurantes, bares, piscinas, academias e até quadras de tênis. O interior das cabines exala luxo. No entanto, é importante lembrar que, apesar das condições luxuosas, os passageiros de navios de cruzeiro ainda estão no oceano aberto, e suas vidas podem estar sob maior ameaça do que aqueles em hotéis 5 estrelas em terra firme. O oceano pode ser agitado e uma força da natureza capaz de destruir tudo o que estiver em seu caminho, às vezes arruinando a visão romântica de férias caras, como fazer um cruzeiro por centenas ou milhares de milhas. Isso foi demonstrado recentemente quando o navio de cruzeiro norueguês Escape enfrentou uma tempestade poderosa em águas abertas do Oceano Atlântico. Embora os navios de cruzeiro modernos estejam preparados para lidar com tempestades fortes e anunciem altas medidas de segurança, nem sempre são capazes de resistir às forças da natureza. O incidente ocorreu em 3 de março de 2019, poucas horas após a partida de Nova York. Os meteorologistas não puderam prever com precisão o clima para o trajeto do navio de cruzeiro, pois o oceano está se tornando mais imprevisível devido ao aquecimento global. No início, tudo parecia bem. Os passageiros estavam desfrutando dos restaurantes, caminhando pelos decks e tirando fotos. No entanto, o navio de várias toneladas começou a balançar e render devido às ondas violentas. As ondas fortes gradualmente destruíram o interior do navio, causando caos com vidros explodindo, móveis voando e os gritos de passageiros feridos. O evento se tornou ainda mais horrível devido à tempestade. Isso serve como um lembrete de que, mesmo com todas as comodidades a bordo, os passageiros de navios de cruzeiro estão à mercê das forças imprevisíveis e poderosas do oceano. De acordo com os socorristas americanos, apenas o interior do navio foi danificado durante a tempestade e nenhum passageiro ou tripulante foi encontrado sem vida. Foi uma incrível sorte, considerando que os ventos atingiram até 93 milhas por hora. Algumas pessoas precisaram ir ao hospital com ferimentos que não colocavam suas vidas em risco, assim que o navio azarado retornou ao porto. Está gostando do vídeo? Então deixa aquele like, e se ainda não for inscrito, se inscreve para me dar aquela força. Nosso próximo exemplo de como até mesmo as mais poderosas peças de tecnologia humana são impotentes diante da ira da natureza, é o navio de cruzeiro norueguês, Breakaway, que também enfrentou a tempestade Grayson, também conhecida como bomba ciclone. Um navio de cruzeiro da Norwegian Cruise Line estava completando uma viagem pelo Atlântico Ocidental e se tornou um verdadeiro pesadelo de 3 dias para seus passageiros, que incluíam vários milionários. O navio partiu em um cruzeiro de uma semana de Nova York para as Bahamas. No entanto, havia um furacão forte em seu caminho, com ventos atingindo velocidades de 87 milhas por hora, balançando o navio e derrubando as pessoas, que se seguravam em móveis ou escadas enquanto pratos voavam das prateleiras. Mas tudo isso poderia ter sido evitado se o capitão excessivamente ousado não tivesse decidido viajar das Bahamas para Nova York durante a tempestade, transformando uma férias de um paraíso tropical em um cruzeiro pelo inferno. De repente, o navio de 1.070 pés inclinou-se e uma onda gigante se quebrou nos decks, varrendo todo o navio e levando embora as espreguiçadeiras e virando os barcos. As saídas para o convés estavam fechadas, mas a água a bordo se espalhou por todos os lugares. Ela entrou nos poços dos elevadores, inundando os corredores. Claro, as instalações de entretenimento pararam de funcionar. A equipe tentou de tudo para se livrar da água, absorvendo-a com cobertores extras, toalhas e até roupões, mas ainda não ajudou. Os passageiros do Breakaway compartilharam vídeos de suas férias, mostrando-os adormecendo nos corredores, com medo da água por toda parte. Alguns deles até passaram 3 dias usando colete salva-vidas no navio, com medo de que ele afundasse. Outros não saíram de seus quartos por causa do enjoo causado pelo balanço do navio e, é claro, expressaram sua insatisfação onde todos fazem hoje em dia, no Twitter. Nunca mais farei um cruzeiro no Norwegian Breakaway.
foi o pior cruzeiro de todos. Só nos disseram que os barcos rebocadores não puderam chegar à ilha privada da companhia de cruzeiro e voltamos. Não tivemos informações por mais de 3 dias, apenas ondas assustadoras. Toda a nossa família ficou doente e ficamos presos dentro do navio balançante. Foi terrível. Em fevereiro de 2005, o navio de cruzeiro Grand Voyager, com 474 passageiros a bordo, partiu de Tunis com destino a Barcelona. Apesar da previsão do tempo indicar a presença do ciclone com o nome suave de Valentina e, como resultado, ventos fortes e ondas altas no caminho do navio, o capitão não decidiu mudar de curso. Isso resultou no Voyager atingindo uma zona com fortes ventos do noroeste, perto das Ilhas Baleares. Após algumas horas, a tempestade aumentou para uma tempestade de categoria 11 na escala de Beaufort, usada por marinheiros para definir as condições no mar. Uma tempestade de categoria 11 na escala é, como você pode imaginar, uma tempestade violenta, com ventos atingindo velocidades de 64 a 72 milhas por hora e uma altura média de ondas de mais de 37 pés, chegando a 52 pés. Mesmo os porta-aviões nucleares se encontrando em condições climáticas assim, é claro que ninguém poderia se aventurar para nadar. O movimento da água criava uma imagem aterrorizante. Os passageiros foram instruídos a permanecer estritamente em seus quartos, a menos que fosse absolutamente necessário, o que é a coisa certa a fazer. No entanto, olhar pela janela do terceiro andar e ver o navio submergir e emergir da água cria a sensação de que talvez a próxima submersão possa ser a última. Na manhã de 14 de fevereiro, a tripulação estimou que as ondas tinham entre 30 e 46 pés de altura. Havia vidro quebrado nos decks, 3 dos 4 motores não estavam funcionando e os sistemas de suporte de vida e controle pararam de funcionar. Após isso, o capitão enviou um sinal de socorro e vários navios de resgate se dirigiram ao Grande Voyager. No entanto, a tempestade ainda estava furiosa, o que complicava significativamente a operação de resgate. De acordo com os representantes da Guarda Costeira Francesa, a comunicação com o Voyager era feita usando o código Morse, indicando a gravidade da situação em que o navio se encontrava. A falha dos motores era especialmente perigosa, pois um navio que não pode se mover não pode ser manobrado na água. Felizmente, na noite do dia 14, os engenheiros conseguiram colocar mais um motor em funcionamento, permitindo que o navio atingisse velocidades de 11 milhas por hora. Um dia depois, o navio de cruzeiro e 2 navios de resgate chegaram ao porto de Calgary, na Sardenha. 20 passageiros sofreram ferimentos leves durante o incidente e o interior do navio ficou significativamente danificado. Testemunhas descreveram o interior do navio como um caos absoluto e destruição. No final de março de 2019, os passageiros do navio de cruzeiro Viking Sky, com 755 pés de comprimento, enfrentaram dificuldades na costa oeste da Noruega. O navio tinha cerca de 300 passageiros e tripulantes a bordo e enviou um sinal de socorro depois de começar a se deslocar em direção à terra. Os passageiros ficaram aliviados ao ver a terra? Está enganado. Milagrosamente, o capitão e a tripulação conseguiram colocar o motor em funcionamento e ancorar a cerca de 1,5 milha da costa. As velocidades do vento na região em que o navio estava atingiram cerca de 62 milhas por hora, e as ondas tinham entre 13 e 16 pés de altura. A tempestade não era a mais forte, mas o principal problema era que o navio não conseguia se mover por conta própria e corria o risco de encalhar e virar, repetindo o destino do infeliz Costa Concórdia. Além disso, os passageiros não podiam ser evacuados nessas condições, pois seus botes salva-vidas poderiam virar. Os socorristas decidiram usar helicópteros para a evacuação. Vários passageiros posteriormente disseram que sobreviveram ao pior voo de suas vidas. Os serviços de resgate conseguiram levar 479 pessoas para a terra, uma de cada vez, por meio de helicópteros, antes que o tempo melhorasse e o navio pudesse ser rebocado. A baixa quantidade de óleo nos reservatórios foi a culpada, o que levou ao desligamento de emergência dos motores no pior momento.
Isso não facilitou para os passageiros, que passaram por ataques de pânico. Vários deles precisaram consultar um psicólogo após retornarem à Terra. Isso aconteceu em Bodo, na Noruega, uma área considerada uma das mais ventosas da Escandinávia. O capitão do enorme navio de cruzeiro MS Nord-Norge decidiu levá-lo para uma pausa necessária no porto devido à ameaça da tempestade. O trabalho delicado do experiente capitão foi filmado a partir do Skies, e ele atracou o navio perfeitamente, apesar das ondas e do vento. A confiança do capitão faz sentido, já que o Nord-Norge já navegou até a Antártida e sua durabilidade tornou isso e muito mais possível. Depois que o tempo melhorou e o navio partiu novamente, alguns passageiros decidiram que preferiam parar por ali. Eles já haviam passado por uma experiência de férias extrema o suficiente. Obrigado por assistir! Se você gostou do conteúdo, lembre-se de deixar um like. Até o próximo vídeo. Tchau!